Oi, pessoal. Estamos chegando na nossa segunda aula, segunda parte da aula 1, História 2, ok? Nessa aula, nós vamos abordar os pontos finais da aula, quando então nós temos que identificar a nobreza versus a burguesia lusa. Todas as vezes que nós falamos em nobreza versus burguesia lusa, a gente tem que entender o seguinte: os lusos, lusitanos, são os portugueses. E quando nós tratamos da nobreza, ela estava acima da burguesia dentro da sociedade portuguesa. Por que a gente fala isso? Porque o antigo regime imperava em toda a área portuguesa. Era absolutismo, era teocracia, era o clero acima de tudo e de todos. A partir daí, a visão que se tinha em Portugal era de catolicismo. E essa visão católica colocava o rei como representante de Deus na terra. Significa que nós não tínhamos, nesse momento, um poder burguês de capitalismo comercial em Portugal. Era tudo muito dependente, era tudo muito mercantilista. Então, a burguesia lusa, ela estava totalmente contrária a um poder econômico sobre a nobreza. A nobreza estava acima de tudo, das regalias, dos privilégios. Isso fez com que... Como é que a gente pode identificar em relação a um próximo item, que quando fala assim, ó, transferência do mercado de especiarias para os holandeses? As especiarias, elas eram também comercializadas por Portugal. Só que até então, Portugal, Itália, não muito outros países. E, infelizmente, a burguesia lusa, ela se apropriou de empréstimos holandeses para poder ampliar o seu modelo comercial. Isso fez com que essa burguesia, ficasse completamente amarrada, presa à Holanda. E aí, será que quando eu falo burguesia portuguesa, amarrada e presa à Holanda, por que será que nós temos então a presença dos holandeses no Brasil colonial? É algo a se pensar. E aí, a partir daí, quando esses empréstimos vão se avolumando, o que a gente tem? Uma burguesia nas mãos, dependente completamente nas mãos dos holandeses. E esse poder que Portugal tinha das especiarias indianas acaba se transferindo indiretamente para quem? Para a Holanda. E dentro desse contexto, olha lá, a nobreza endividou-se com os bancos holandeses, a fragilidade perante a pirataria. Portugal se lascou aqui. Por que eu digo isso? Porque praticamente todos os navios que a gente considera navios estes que transportavam mercadorias de Portugal foram saqueados, foram simplesmente roubados, não só pelos holandeses, como também pelos ingleses. Então, nós tivemos uma crise econômica se instalando em Portugal. Crise pós-crise. Diante do quê? Primeiramente, de uma crise na sucessão dinástica, sucessão ao trono, uma crise política. Um antigo regime imperando em Portugal. Um rei concentrador de metais, extremamente concentrador, que não distribuía ou redistribuía a população. A Igreja Católica comandando tudo, a burguesia sem poder pegando empréstimos dos holandeses. O que resta para a corte portuguesa? Colonizar o Brasil. E aí nós vamos ter a instalação das sesmarias, ou seja, nós vamos ter a instalação de pequenas unidades administrativas dadas aos nobres portugueses para arriscar a vida na nova terra, que era América ou Brasil. E aí, quando eles chegam e instalam, quem chega? Martim Afonso de Souza. É o primeiro homem a falar, eu vou. Ou seja, eu vou para uma nova terra, Brasil, e eu vou colonizar. Quando ele chega e ele recebe as sesmarias, ele vai fundar a primeira vila no Brasil, que agora vai ser colônia. Ou seja, 1534, Martim Afonso de Souza iniciou o movimento da colonização com sesmarias, instalando a vila de São Vicente. A partir daí, capitanias hereditárias são criadas, as terras concedidas aos donatários, lembrando que os donatários eram os nobres portugueses que recebiam uma terra para que esta terra fosse explorada de uma certa forma, expandida pela coroa, para a coroa portuguesa, porque a coroa estava falida, não tinha como lucrar investindo no Brasil nesse instante. Então ela coloca representantes nobres para fazer isso por ela. E aí nós vamos ter foral e carta de doação, que são documentos reais que vão dar aos donatários direitos e deveres sobre cada capitania hereditária. Dê uma olhada nas funções exatas que nós temos dentro dessas cartas de doação, lá no nosso contexto da apostila, ok?
Governo geral, vamos redistribuir. Por quê? Eu preciso que das capitanias hereditárias criadas, eu preciso de alguém, de um poder centralizado que comande essas capitanias hereditárias, onde sabemos que delas, todas, nós vamos ter o destaque para São Vicente e nós vamos ter para Pernambuco. Então, a capitania de São Vicente e Pernambuco, delas todas, enfim, todas elas eram administradas por um governo geral, que foram vários governantes gerais. E aí, desses governantes gerais, nós temos a delimitação de poderes dos donatários sobre cada uma dessas capitanias hereditárias. São Vicente e Pernambuco, aquelas mais bem-sucedidas, e nós vamos trabalhar numa próxima aula porque elas foram as mais bem-sucedidas. Ok? Um beijo grande, ficamos aqui com o final da aula 1, História 2, e partimos para um próximo vídeo. Até mais!